A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão a assistir ao nosso culto de Páscoa em direto, aproveitando um momento muito especial na vida do corpo de Cristo, a sua Igreja, uma saudação à Igreja de Cristo que se reúne em Esmoriz e em Ovar. Quero também agradecer ao nosso querido amado irmão Emanuel e à sua casa, também a Elizabeth, pela vossa preciosa colaboração neste culto de Páscoa deste ano de 2020. Aproveito para saudar o nosso amado irmão em Cristo, pastor Licínio Ferreira, responsável pela Igreja de Cristo em Travessas de São Roque. Ainda também enviar um forte abraço, uma saudação muito especial ao pastor Manuel e à Claudiceia, que têm servido o Senhor na Sérvia, atualmente estão em Portugal, mas propriamente na cidade de Braga. Obrigado pelo vosso amor em Cristo. Depois desta introdução, passo a palavra ao nosso irmão Emanuel, diácono da Igreja Evangélica de Esmoriz, ele que vai nos apresentar um pequeno período de louvor e também a participação da Elizabeth. Volto então depois do louvor com a mensagem que trago da parte de Deus para a Igreja do Senhor. Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Nós aqui em nossa casa, vós em vossas casas, somos igreja. Não somos quatro paredes, nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor habita em nós. Por isso, onde quer que nós andarmos, somos a igreja do Senhor. Vamos ter uma leitura, uns versículos em Isaías 53, do versículo 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra nos nossos corações. E vamos esta manhã cantar uns corinhos para que os irmãos possam deleitar-se também, juntamente conosco, nestes louvores dirigidos a nosso Deus. Que seja para a honra e glória dele. E neste tempo em que estamos confinados em nossas casas, não paremos de adorar e louvar o nosso Deus. Porque Ele habita no meio daquele povo que o louva e o adora de todo o coração. Amém. E esse povo somos nós. Amém? Glória ao Senhor. Cheio do Consolador, tenho dom de muito
sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Amém. Estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim.
vieres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Aleluia. E eis que ele vai adiante da vós para a Galileia. E ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Amém. Paz, Senhor, a todos os irmãos. E vou ler um poema em que o título é Diálogo entre Pai e Filho. Meu Pai, por que motivo me desamparaste assim? Passam-se os séculos e a humanidade continua crucificando-me com este desrespeito sem fim. Porque em tua sapiência teu filho me fizeste, mas privaste-me de toda a tua infinita bondade, tiraste-me até na infância da morada celeste. Qualquer pai terreno tem mais amor em sua cria, defendendo-a do mal e salvando-a dos perigos, além de protegê-la sempre de qualquer agonia. Criaste-me, como a todos, pela luz da gestação, mas reservastes para mim o mal fadado e cruel, destino sombrio e doloroso da incompreensão. Permitiste que fosse perseguido pelos romanos, apesar da minha bondade, com todos meus irmãos, colocando-os na especial condição de humanos. Abandonaste-me quando eu de ti mais precisava. Viste-me ser açoitado, mas não me defendestes. Ignorou quando o centurião na cruz me pregava. Ainda hoje, pelo mundo impera tanta ingratidão. Sofri, morri por todos, mas tem até quem evita meu nome por falta da crença, até por aversão. Que glória, inglória é esta, meu queridíssimo Pai? Sendo teu filho unigênito, tenho menos valor? Peço, humildemente, que minha alma apaziguai. Meu amabilíssimo filho, não existe neste mundo criatura mais querida, importante e especial. Meu sentimento por ti sempre será profundo. Minha existência junto com a tua se completa. A humanidade certamente sem mim não existiria, e sem ti ela vagaria sem rumo neste planeta. Nosso sacrifício empenhado fora sobre-humano,
para que seu povo consciência adequada tivesse, pois só assim faríamos dele um povo soberano. O meu sacrifício foi usar meu Filho unigênito, a ser por todos imolado e crucificado em vão. A humanidade não poderia vagar sem espírito. O teu sacrifício todos acreditam que conhecem, mas maior foi sofrer esta grande ingratidão. Agonizaste por todos, mas relevam isto também. Se ainda lamentas tanto por te ter abandonado, imagina qual o tamanho desta minha frustração. Causei-te tanto sofrimento e és desacreditado. Entendeste, se caso o meu plano fosse diferente, dando-te amplos poderes, proteção e regalias, julgar-me-iam agora por prepotência aparente. Preferi passar a eles o sentido da humildade, pois para todos proporcionei a mesma essência, não poderia caber-lhes a invenção da vaidade. Irmãos, que realmente possamos nos lembrar que o sacrifício que o Senhor fez por nós não seja em vão. E muito mais nós, que realmente queremos que Ele sofreu naquela cruz e sabemos o quanto Ele sofreu por nós, e realmente se não dermos valor a este sacrifício, o que é que realmente é de nós perante a humanidade? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. E depois deste momento de louvor, vamos escutar a palavra de Deus. Convido-vos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 13 e versículo 1. E cito a palavra: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Cristo é nossa Páscoa. Meus amados, o versículo-chave para esta mensagem encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e a parte B deste versículo, que diz assim: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O dia de hoje é, sem dúvida, um dia em que todo o mundo, chamado mundo cristão, celebra a Páscoa. Ora, o significado da Páscoa hoje perdeu o seu verdadeiro significado. Páscoa, na Bíblia, ou em hebreu, significa passagem. Para nós, passagem da escravidão para a liberdade. Foi o Senhor Jesus Cristo quem foi crucificado lá na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, como uma ovelha muda, foi para o matadouro, carregando sobre si, no madeiro, os nossos pecados.
Esta, portanto, é a história da nossa libertação. É a história do nosso resgate do cativeiro do pecado. É uma história que conta e narra a história da nossa salvação para a vida eterna. Por este tempo, muitos procuram de facto refletir sobre as palavras que mudaram a história da humanidade para sempre. É, portanto, a história que o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário, isto é, quando ele lá na cruz disse, está consumado. A celebração da Páscoa representa então uma oportunidade de fazermos uma retrospectiva nas nossas vidas e assim estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos cada dia melhores e assim sairmos definitivamente do modo de viver do mundo. Este modo de viver do mundo que simboliza sofrimento, tristezas, opressão, e entramos numa nova vida, vida de paz, de alegria, através do nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento foi assim. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Citei Êxodo capítulo 12 e versículo 11. Foi então esta ordem dada ao povo hebreu: comer o cordeiro, vestidos e prontos para a sua viagem. Lombos cingidos, calçados os pés e o cajado na mão, isto era um sinal claro de fé. Para nós, a Páscoa deve ser celebrada como uma festa, a festa da nossa libertação, porque Cristo é nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. Já citei este versículo, a parte B do versículo 7 de 1 de Coríntios capítulo 5. O Senhor Jesus Cristo, ao oferecer-se a si próprio, o imaculado Cordeiro de Deus, o seu sangue selou uma nova aliança entre Deus e o homem para sempre. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele desejou muito comer esta Páscoa com os seus discípulos. É um versículo que nós podemos encontrar, estas declarações do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 e versículos de 8 a 20. O Senhor Jesus Cristo deu esta ordem aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus Cristo sofreu o castigo que nos traz a paz. E como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, levando sobre si, sobre o seu corpo, o peso dos nossos pecados. Ele fez-se maldição por nós, morreu na cruz, pagou o preço da nossa redenção. E glória a Deus, porque ele venceu a morte e ressuscitou e vive para sempre. Esta é a história da nossa libertação, a história da nossa salvação eterna. Não podemos, portanto, permitir que o maior de todos os sacrifícios, vividos na hora mais amarga do Filho de Deus, bebendo sozinho o cálice da ira divina, seja reduzido a uma simples festa de convívio. Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, citando Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Deus diz assim, na sua palavra, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo disse, em Lucas capítulo 12, versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O apóstolo Paulo escreveu também estas palavras à igreja de Éfeso, e passo a citar e convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Efésios capítulo 6 e versículos 13 a 17, que diz assim a palavra de Deus
nesta carta que Paulo escreveu à igreja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois destes terdes vencido tudo e permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cingidos os lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com a preparação do Evangelho da paz, protegidos com o escudo da fé, a cabeça protegida com o capacete da salvação, munidos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo fez esta exortação: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Que nesta Páscoa de 2020 o Espírito Santo está certamente a lembrar à sua Igreja para observar a palavra, para que hoje cada um esteja munido de toda a armadura de Deus. Amém? Toda a armadura. O lutador, portanto, tem que estar bem equipado, porque o inimigo, ele sabe qual é o ponto fraco da pessoa se faltar qualquer peça da sua armadura. É justamente nessa parte que ele vai atacar. Vamos então analisar muito sumariamente cada peça da sua armadura, da armadura de Deus. No versículo 14, a parte A deste versículo diz o cinto da verdade. O cinto é o lugar onde o lutador prende as suas armas e também as suas munições. O cinto servia então para guardar coisas como o cantil ou outras peças do armamento no exército normal. A verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Ora, se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender as suas armas espirituais, correndo então sérios riscos. As nossas armas estão na verdade. No versículo 14 ainda, e a parte B deste versículo, fala-nos da couraça da justiça. Se o cristão não estiver protegido com a justiça de Deus, porque diz em 1 de João, no capítulo 9, diz assim: justificado pelo sangue de Jesus. Se houver pecado no seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida. Portanto, a couraça serve para proteger o nosso coração. Mas no versículo 15 diz e fala-nos calçados do Evangelho da paz. Isaías capítulo 52, versículo 7, e também no Salmo 119, versículo 105, fala-nos também da paz. O guerreiro, ele tem que estar calçado para não correr o risco de se magoar nos pés e ficar assim impossibilitado de andar. Portanto, quando o crente está seguro sobre a palavra, não corre risco de tropeçar, muito menos de cair. Mas o versículo 16 também nos fala do escudo, o escudo da fé. O escudo então serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao combater, coloque a sua fé na frente dos problemas como sua defesa. Com a fé podemos apagar todos os dardos do maligno. No versículo 17, a parte A deste versículo, fala-nos do capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça. É, portanto, a parte que comanda todo o nosso corpo. O crente precisa estar com a sua mente bem protegida contra as setas. E neste caso aqui, podemos considerar heresias, tentações e até mesmo a concupiscência da carne. Do inimigo, portanto, estas setas do inimigo
e a proteção também para a nossa salvação. Se estivermos com a mente envolvida com a certeza da salvação, certamente não cairemos nas ciladas de Satanás. E por fim, o versículo 17, a parte B deste versículo, fala-nos da espada do Espírito. A espada serve então para ferir, para cortar, para sangrar. Todas as outras armas são para defesa e esta é a única para o ataque. Esta é a palavra de Deus, a melhor arma que o inimigo mais teme. Infelizmente, muitos cristãos hoje não têm usado muito esta arma e muitos até não a conhecem muito bem. O Senhor Jesus Cristo usou esta arma, a arma do Espírito, quando ele foi tentado lá no deserto. Amados, o verdadeiro cristão não pode estar sozinho. Ele precisa estar com outros soldados, ajudando e sendo ajudado, para vencerem juntos pela oração e súplicas, todos juntos, como também lemos nestes versículos de Efésios, capítulo 6 e versículo 17. O apóstolo Paulo, apesar de estar preso, ele escreveu palavras de encorajamento à igreja. Ele não pediu, de facto, aos crentes, aos irmãos, que orassem pela sua libertação. Mas ele orou, ou melhor, pediu e escreveu à igreja para que orassem, para que continuassem a testemunhar destemidamente e com ousadia do Evangelho de Cristo. Deus quer nos usar em qualquer circunstância que estejamos a passar. Devemos então continuar a orar, pedindo ao Senhor que Ele possa nos ajudar a cumprir o seu plano por nosso intermédio, com a ajuda do Consolador amado, que é o Espírito Santo, que Ele deixou para sermos, na verdade, ajudados em tempos difíceis como este. Que o Senhor então nos ensine a usar toda a sua armadura, a armadura de Deus. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lucas capítulo 12, versículo 35. A volta do Senhor Jesus Cristo, ou a sua segunda vinda, está muito próxima. Ainda estes dias recebi uma chamada de uma nossa irmã citando o Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 6, em que nos fala na hora da meia-noite e que o noivo está chegando. Que nesta Páscoa cada um de nós possa estar então dentro da verdade, munidos de toda a armadura de Deus, com as nossas candeias acesas, os nossos lombos cingidos, está pronto para colocar conscientemente a armadura espiritual que Deus nos concedeu e aprender e a compreender a natureza dessa proteção divina. Estamos preparados para assim compreendermos o significado e o valor desta armadura de Deus? Meu amado e querido amado em Cristo, saiba que o Espírito Santo está ao nosso lado. Conforme Ele prometeu, Ele está conosco até à eternidade sem fim. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, amoroso, pela sua vida e pelo seu perdão, que Ele completou ao realizar a obra na cruz do Calvário, e quando Ele disse na cruz, está consumado. Amados, desperte-se, que a Igreja do Senhor esteja de facto vigiando e orando para uma vida de louvor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa. Que o Senhor vos abençoe.